possa fazer um dia incrível, uma sexta-feira, né, para quem está vendo agora, uma sexta-feira incrível, uma sexta-feira diferenciada. Mas no momento que você estiver vendo, que você possa transformar estas simples palavras em pensamentos teus, próprios teus, e assim convertê-las em ações que possam fazer total diferença na sua vida. Muitas vezes eu tenho pensado nisso já há um bom tempo, sobre uma questão chamada reputação. Olha essa palavra, reputação, né? Essa palavra reputação, ela tem muito a ver com aquilo que as pessoas pensam a teu respeito. Tudo aquilo que as pessoas pensam a teu respeito tem a ver com reputação. E muitas vezes eu sei bem disso, porque eu já fui muito assim, de se preocupar muito com aquilo que as pessoas trazem como reputação a teu respeito. Só que tem um detalhe, muitas vezes aquilo que você leva muito tempo para construir na vida de alguém, oi João, faça um maravilhoso dia, bom dia para você, aquilo que você leva muito tempo construindo para as pessoas, né? A personagem que você vai construindo para as pessoas, aquilo é muito confortável para as pessoas, mas muitas vezes não é confortável para você. Por quê? Porque as pessoas muitas vezes elas compram de você um estereótipo, elas compram de você o biotipo, né? A personagem, elas adquirem isso, elas olham para você, elas adquirem isso. E aí, com o tempo, você percebe que você é muito mais que isso, muito mais que a sua reputação. Não quer dizer que você não cometa falhas, que você não tenha as suas imperfeições, né? Falhas em ações, né? Só que isso, quando dentro de você está muito forte, está muito vivo, então você se frustra com você mesmo, porque você está dentro, utilizando a mentalidade, a visão do outro a seu próprio respeito. É assim que muitas vezes nos tratamos. E aí, muitas vezes, você fica carregando um acervo de culpa, de condenações que você não precisava carregar. E isso tem te feito mal. E isso tem depreciado quem realmente você é, de fato. Então eu quero convidar você a uma breve reflexão sobre essa questão de desconstrução da reputação. Como assim, Tadeu? Desconstrução da reputação. Quando você começar a ser quem você nasceu para ser, de fato, você não vai se preocupar muito com reputação, porque no final de tudo, a reputação é o que as pessoas construíram em suas próprias mentes. As suas ações, elas falam muito sobre você. As suas atitudes, elas falam sobre o que você pensa, o que você realmente acredita. Então, é muito importante você verificar como você acredita acerca de si mesmo, como você acredita e como você se olha. E como você está se olhando? Você está se olhando pelo olhar do outro ou você está se olhando como tendo consciência de si? Porque quando você se dirige pela lente do outro,
vou usar a metáfora, né, do óculos, pelos óculos do outro, pela lente do outro, então você deixou de ser realmente quem você nasceu para ser. E isso pode ser altamente nocivo para a tua mente, para as tuas emoções, altamente nocivo para quem realmente você é. Tá certo? Então, comece a olhar para você com o seu próprio olhar, com a sua própria consciência. A consciência de quem você é. A consciência de quem você, o que você pensa acerca de si mesmo. Isso é tomada de consciência, pelo menos uma parte dela, né? Mas conta-se a história de um sábio mestre. Normalmente os mestres, eles têm como prerrogativa, como princípio, a própria sabedoria. E aí acontece que esse mestre, ele estava um pouco retirado da cidade, e aonde ele vivia havia um templo, um local onde ele se reunia com os discípulos, e esse local já estava bem velhinho, estava decadente. Era um local que aparentemente nada agradável. As paredes já estavam bem envelhecidas, a estrutura já estava bem acabada, mal acabada, na verdade. E aí o mestre começou a falar assim: puxa, a gente tira bastante tempo para estudar, para meditar, para refletir, e a gente não tem tirado tempo para reformar ou para manter o que está à volta. E aí os discípulos começaram a manifestar, né, falando: mestre, é verdade. E inclusive eu tenho uma reclamação para fazer. As instalações daqui do templo, elas estão horríveis, elas estão horrorosas, elas estão desprezíveis. E não dá para ficar do jeito que está aqui assim. A gente tem só estudado, meditado, e o ambiente está horroroso. E aí o mestre concordou: é verdade, meu filho, você tem toda a razão. A gente precisa de dar um jeito, né? Precisa fazer alguma coisa por isso aqui. E é muito importante a gente saber que eles viviam de doações, né? O pessoal sempre mandava doações para o mestre ter a continuidade nas atividades dele. Só que as doações que chegavam muitas vezes não eram suficientes para que pudessem então fazer a reforma naquele templo. Foi quando então o mestre ele teve uma ideia. Só que esses discípulos, eles estavam reclamando, sabe? Eles começavam a falar muito: ah, poxa, isso aqui tá horroroso, isso aqui tá horrível. E começavam a depreciar, sabe? E começavam a dizer coisas assim que desanimaria qualquer um. Eles começavam a falar muito sobre isso. Então o mestre percebeu isso e resolveu propor a seguinte situação: vamos fazer o seguinte, eu tenho uma ideia. Todos vocês vão fazer o seguinte: vocês vão seguir essa instrução que eu vou trazer agora aqui. E é muito importante que vocês sigam essas instruções, e quando vocês fizerem exatamente o que essas instruções estão dizendo, vai acontecer exatamente como eu estou falando, como eu estou orientando vocês. E os discípulos ficaram atentos ao que o mestre estava dizendo. Então o mestre propôs o seguinte: bom, a gente quer um local melhor e a gente quer que esse local esteja completamente reformado, tudo muito limpo, tudo muito organizado, correto? Correto. Então, muito bem. Então, cada um de vocês
vocês irão para a cidade e vocês irão roubar. Mas veja, eu vou orientar muito bem vocês. Vocês irão até lá e vocês irão roubar. Vocês irão roubar e a única coisa que vocês precisam ter em mente é o seguinte: não roubem na frente das pessoas. Não roubem na frente das pessoas. Roube, mas esteja longe da vista das pessoas. Roube o que vocês puderem, o que vocês conseguirem, roubem. Mas esteja completamente longe da vista das pessoas, para que vocês não sejam pegos. E todos eles ali concordaram, exceto um. E esses que concordaram imediatamente já entenderam a instrução do mestre e imediatamente foram para a cidade. E aí este um que não havia se manifestado chegou para o mestre e falou assim: mestre, eu não posso ir até a cidade e eu não vou roubar. E aí o mestre fala: mas por que não? Você viu que aqui está precisando e nós não temos como levantar o recurso totalmente, tudo aquilo que a gente precisa. E aí esse discípulo vira para o mestre e fala assim: eu sei, mestre, mas eu não tenho a menor condição de seguir as instruções do Senhor. E esses discípulos que haviam ido, eles até questionaram a atitude do mestre, mas afinal de contas era o mestre, ele sabia o que ele estava dizendo. E esse discípulo que foi a exceção, ele falou assim: mestre, eu respeito muito o que o senhor diz, eu entendo muito o que o senhor diz, mas isso eu não posso fazer. E o mestre virou para ele e falou assim: mas por que não? E ele falou assim: o senhor falou que o que era para ser feito longe das vistas de todo mundo. Era para ser feito longe das vistas das outras pessoas. Mas não tem como eu ficar longe das minhas próprias vistas. Eu sei que no momento em que eu estiver roubando, eu imaginei e eu estava vendo que eu estava vendo que eu estava roubando. Então o mestre olhou para o discípulo e falou assim: discípulo, você entendeu a mensagem, você compreendeu exatamente a mensagem. A ideia é justamente essa, que as pessoas tomem consciência de si. O outro pode não estar vendo, mas a sua visão ela está vendo, ou seja, a sua consciência ela está vendo. Então, muito mais que a reputação, muito mais do que o que as pessoas acham, o que as pessoas pensam a teu respeito, muito mais tem a ver com o que você pensa a teu respeito. Muito mais tem a ver com o que você está enxergando a teu respeito. Você sabe por que eu estou te falando isso? Porque de verdade, só você de verdade é quem convive com você. Você sabe como você se sente. Você sabe como você realmente tem pensado. Você sabe como realmente você tem sentido. E o fato de não estar diante dos olhos dos outros não muda absolutamente nada, porque você sempre irá conviver com você. Enquanto você estiver aqui nessa terra, você tem a oportunidade de sempre aprimorar, aperfeiçoar. Você tem esse direito. Você tem esse direito. Agora, o que nós não deveríamos ter como direito é justamente o simples fato de pensarmos primeiramente sobre o prisma do outro, sobre o olhar do outro.
Então, nessa lição, nós entendemos que o mestre, ele chega para esse discípulo e fala, olha, de todos, você foi o único aprovado, porque você entendeu a lição. O mais importante não é simplesmente fazer as coisas ocultas, longe dos olhos dos outros. E quantas vezes nós já não fizemos isso, não é verdade? Nós já fizemos isso. Mas isso, quando é feito, ou quando foi feito, é justamente devido à falta de maturidade emocional. E eu quero dizer para você que se você não desenvolveu a maturidade emocional sobre quem você é, não continue olhando pelas vistas dos outros. Porque se você está ainda alimentando através da vista do outro, eu estou sendo bem redundante e bem prolixo mesmo, é para que você grave. Então, pare de alimentar a visão acerca de si em razão do outro e comece a olhar você por você mesmo, a observar você por você mesmo, a zelar você por você mesmo, por amor, por cuidado. E se perdoe, de verdade, se perdoe. Se perdoe por ter permitido que a visão do outro fosse a real interferência na sua visão e na sua vida. Quer zelar pela reputação? Utilize a sua própria consciência, não o que o outro diz, mas o que você pensa acerca de você mesmo. E isso tem conotação espiritual, isso mostra com quem você tem se aliançado, isso tem muito mais a ver com pensar em legado do que necessariamente o ambiente que você frequenta. Tem muito mais a ver com espiritualidade e legado do que com o ambiente que você faz parte. Tá bom? Pense sobre isso. Hi, Ivone, como estás? Ivone de Dubai está nos assistindo aí. Então, pense sobre isso. Imagine como você pode tornar o seu dia melhor, o seu final de semana melhor. A propósito, quero convidar você. Nós temos um outro perfil, né, que é o perfil Ministro Machello. E nesse outro perfil, Ministro Machello, eu periodicamente estarei fazendo lives por ali, trazendo mensagens relacionadas, mensagens bíblicas, tá? Dentro daquilo que nós entendemos, compreendemos, e dali nós podemos extrair inúmeras lições transformadoras. Então, se você quiser nos seguir ali, Ministro Machello é ali o nosso perfil no Instagram também, tá bom? E breve por ali a gente vai fazer os anúncios, e breve a gente começa a fazer por ali também as lives relacionadas a temas muito específicos, muito profundos, transformadores, que vão gerar muita transformação. Até porque com aquele a quem eu aprendi acerca das metáforas, ele, sem dúvida, é uma pessoa admirável, uma pessoa que faz muito bem ter por perto, faz muito bem mesmo. Estou me referindo a Jesus. E eu terei ali a enorme satisfação de poder compartilhar por aquele perfil ali, tá bom? E aqui eu vou deixar especificamente para o nosso profissional aqui com relação à hipnoterapia, com relação ao desenvolvimento pessoal e profissional.
É isso, gente. Faça um maravilhoso dia, um final de semana incrível e depois relata aqui. Como é que você lida com essa questão? O que que você aprendeu? O que que você absorveu ouvindo e participando aqui desse exercício que nós tivemos no dia de hoje? Depois comenta aqui embaixo, tá bom? E compartilha com alguns amigos teus. Pode ser que um comentário, uma única palavra aqui que tenha sido compartilhada possa ajudar a vida de alguém, o dia de alguém, tá bom? Maravilhoso dia. Fui.